Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Repete comigo, por uma causa. Eu não sei qual o motivo que você teve para sair de casa, mas eu tenho uma causa. E a pergunta que eu te falo, você tem uma causa hoje? Quantos têm uma causa? Quantos vieram aqui hoje por uma causa? Amém? Diz para quem está perto, se você não tem uma causa, arrume já. E é verdade, hoje... Obrigado, filho. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens que tem por título, Por uma Causa. E além de uma série de mensagens, nós vamos começar a partir da meia-noite de hoje para amanhã, um jejum de 21 dias. Quem está disposto a partir para essa peleja comigo, diga glória a Deus. Se você está do lado de alguém que não disse glória a Deus, fala para ele, você não tem uma causa? Porque, eu vou ser muito sincero, qual a importância desta causa? Você vai ouvir ao longo da mensagem. Ah, pastor, eu tenho problema de saúde e eu não posso jejuar. Eu te entendo perfeitamente. Ore. Ah não, você vai jejuar, vou te arrumar um jeito para você jejuar. Seja sincero, acende um pouquinho a luz no meio. Seja sincero, quem tem problema de saúde aqui não pode jejuar? Tem gente? Amém, você vai jejuar de meia-noite até as 8 horas da manhã. Mas em compensação você não vai acordar às 7, você vai acordar às 6. Ah, mas às 6 eu já acordo para trabalhar, então tu vai acordar às 5:30. Está conseguindo entender? Mas eu preciso ter um motivo, eu preciso de uma causa, eu preciso sair de uma posição de estagnação e falar, Senhor, eu estou aqui, me encontra, me acha, amém? E na semana passada, quando eu estava orando por esse período de jejum, o Senhor falava muito forte no meu coração, muitos jejuam, mas nem sabem por que estão jejuando. Mas eu tenho um povo que me conhece, e porque me conhece, apresenta diante de mim uma causa, apresenta diante de mim um objetivo, apresenta diante de mim um propósito, que te leva a ir até o Senhor e falar, Senhor, esta é a minha causa, este é o meu motivo. Então serão 21 dias de jejum, né, a começar da meia-noite de hoje até o meio-dia de amanhã, amém? Serão 3 estágios de jejum. Eu vou fazer o seguinte, é que tem muita gente que nunca jejuou, que está aprendendo a jejuar. Nós vamos fazer em 3 estágios, amém? Eu vou te explicar, são 3 semanas, dá 21 dias. No dia 29 desse mês, será o último dia do nosso jejum. E no primeiro estágio, os primeiros 7 dias, nós vamos fazer de meia-noite às 10. Meia-noite às 10, beleza? Na segunda semana, o nível intermediário, de meia-noite a meio-dia, amém? E na outra semana, de meia-noite às 2, amém? Aí você está dizendo, pastor, poxa, meia-noite às 10 para mim é normal já e tal, mas o lance não é você ficar sem comer, jejuar não é ficar sem comer, jejuar é você ter um propósito, é você já acordar de manhã com um propósito. Se você acorda às 6 horas, acorda um pouco antes. E esse período de um pouco antes, dá para botar aquele ventilador um pouquinho mais perto aqui, que está bem quente aqui hoje? Só empurrar ele para perto aqui. E esse período de que você acordar um pouco antes, você vai tirar para apresentar ao Senhor a tua causa, ter o teu momento com Deus. Até aí tudo bem? Entenderam? Amém? Aí tem aquela galera que gosta do nível mais hard. Pastor, eu não quero fazer até as 10, eu quero fazer até meio-dia. Então eu já quero começar até meio-dia. Então se você vai começar até meio-dia, então primeira semana tu faz até meio-dia, segunda tu faz até as 2, terceira tu faz até as 4. Amém? Eu ouvi só meia dúzia de amém. Mas eu deixo livre para você, mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Tá bom, Rogério? Para que você possa olhar e falar, Senhor, eu estou ligado naquilo que o Senhor quer fazer, e eu não estou aqui de brincadeira, eu tenho uma causa, e para isso eu estou disposto a pagar um preço, para isso eu estou disposto, né, a jejuar. Na primeira semana, você vai ser um jejum só de comida. Na segunda semana,
além da comida, tu vai escolher alguma coisa que te custe. Ah, pastor, não fico sem o meu cafezinho. Pastor, não consigo tirar a Coca-Cola. Ah, pastor, chocolate é meu crime, doce. Na segunda semana tu tira. Beleza? Aí tu vai até o final. Amém? Deu para entender? Eu vou botar escrito depois no grupo da igreja, para a gente poder continuar. E durante esses 21 dias, haverão dias que a gente vai se encontrar por volta da meia-noite, né? A gente vai botar uma livezinha lá, para a gente poder tirar um tempo. Olha, nessa sexta-feira, eu vou anunciar sempre antes, a gente vai ter uma palavra meia-noite de hoje, a gente vai começar o jejum de hoje, né, com essa palavra, orando, uma livezinha de 10, 15 minutos, orando, ministrando uma palavra rápida para você. Amém? Mas sabe qual é a importância? É quando o povo está junto, unido, num só propósito. Você tem uma causa, glória a Deus. A igreja também. Essa cidade pertence ao Senhor. Esta é a causa da igreja. Você vai orar por nossa cidade. Você vai orar para que Deus verdadeiramente tenha o controle da cidade e que nos levante como um povo disposto a ganhar essa cidade para Ele. Amém? Bom, passando essas instruções acerca do jejum, alguém tem alguma dúvida? Amém. Desde pequeno, a gente tinha que ser orientado pelos nossos pais a como fazer escolhas, não é verdade? Cara, a gente precisava, os nossos pais, eles precisavam ter nos orientado como escolher. Eu sei que alguns souberam fazer isso muito bem, mas outros deixaram com que você crescesse descobrindo algumas escolhas ou não tendo nenhuma experiência em fazer escolha, apenas se sujeitando àquilo que está acontecendo à sua volta. De repente nós estamos ensinando os nossos filhos de um jeito bem didático, simples, marcante, em como eles devem fazer escolhas. Aprenda a ensinar ao teu filho, à tua filha, como eles devem fazer escolhas. Por quê? Porque eles vão crescer. E eu pergunto, alguém aqui já se deu muito mal porque fez uma escolha errada na vida? Se a gente tivesse sido ensinado a olhar com mais critério, e ter escolhido com mais calma, de um jeito mais tranquilo, melhor a fazer as escolhas, de repente a gente não choraria tanto quanto nós choramos, não sofria tanto quanto a gente sofreu, estaria muito mais longe do que onde a gente está hoje. Mas se isso não foi bom para você, você precisa fazer isso ser bom para os seus filhos. Se você é pai, mãe, vou te dar um conselho: ensine o seu filho a fazer escolhas. E como que eu ensino, pastor? Nas pequenas coisas. Primeiro, teu filho não pode ter tudo o que quer. Não dá para ter tudo. Dá para ter tudo que você quer? Se não dá para você, o porquê que você não aprendeu a dizer não a ele? E o porquê que você não explicou que não dá para ter tudo? Um outro jeito de ensinar, dizer para ele que toda escolha tem uma consequência. A gente não pode sair escolhendo achando que as consequências não virão. Elas virão. E se isso acontece conosco, por que a gente não ensinar isso a eles nas pequenas coisas? Lembra até hoje quando Gabi era pequenininha e ela ia comigo no mercado. Gente, levar criança no mercado é um barato, né? Não, mas não é um mercadinho da esquina. É um mercado regado assim, na virada de pagamento, que o povo sabe que a galera está com dinheiro, e tudo é muito colorido, tudo é muito acessível. Alguém já passou sufoco levando o filho no mercado? A Gabi era pequenininha, ela fica a pau da vida comigo, mas eu vou falar, depois eu me acerto. Mas ela era pequenininha e ela chegava para mim: pai, o biscoito que eu gosto, posso pegar? Eu falei: é o que você quer? Ela: é o que eu quero. Eu falei: então pega. Aí ela pegou e botou no carrinho. Daqui a pouco: pai, o chocolate que eu gosto. Eu falei: mas é o que você gosta? É o que você quer? É. Guarda o biscoito e pega o chocolate.
mais? Eu guardo o biscoito e pego o chocolate. Aí ela ia lá para a outra vida, guardava lá o biscoito e ficava o chocolate. Daqui a pouco ia para o lado dos frios. O iogurte que eu gosto. Esse aqui é maravilhoso. Você gosta mesmo? Gosto. Guarde chocolate e pega o iogurte. Simples assim. Mas desde pequenininho eu fiz isso com ela. Agora ela já está formada, nutricionista, formada. Tá os gordinhos de plantão igual a mim. Tá, eu falei para ela, eu sou o carro-chefe, né? Só que eu sou desobediente com ela pra caramba. Mas tadinha. Mas tem gente que deu muito certo aí. Então, falei para ela, nutricionista formada, banquei o estudo, tá ali, tá beleza, daqui a pouquinho tá atendendo. Agora é tu. Legal. Aí eu tinha feito uma promessa para ela um tempo atrás, que eu ia comprar um carrinho financiado, parcelado, até Jesus voltar para ela. A gente compra carrinho assim, né? Falei, quando você se formar um dia, eu falei lá atrás, quando ela começou a estudar. E ela não esquece, gente, criança não esquece. Filho não esquece. E eu, quando você se formar, eu vou comprar um carro para você. Estou te vendo, te achei já. Cara, quando ela se formou, qual foi a primeira coisa que ela fez? Eu olhei para ela e falei, eu vou te dar o carro ainda. Eu falei depois que você se formasse. Não falei quando depois, mas falei depois que você se formasse. Eu vou dar o carrinho para ela ainda. Mas eu perguntei, você tem condição de pagar IPVA hoje? Tem condição de botar gasolina hoje? Tem condição de fazer revisão no carro hoje, pagar um seguro? Não. Então quando você começar a trabalhar e começar a gerar tudo isso, a gente vai conversar sobre o carro. Eu digo isso para você, porque porque às vezes eu e você, a gente faz algumas escolhas inconsequentes. Quando eu falo que eu tenho uma causa, pode projetar aqui. Quando eu falo que eu tenho uma causa, essa causa ela precisa ser consciente. Eu preciso que a minha causa seja uma causa, o meu motivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser consciente, e eu tenho que olhar para ele e falar, isso é o que me move. Isso é o motivo de eu acordar todo dia, esse é o motivo que eu estou jejuando, isso é o motivo que eu agradeço, isso é o motivo que eu estou orando, mas isso tem que ser uma escolha, uma causa muito, muito, muito consciente para você. É porque escolhas apontam caminho, e toda caminhada ela deveria ser motivada por uma causa. Todo passo que você escolher dar, ele deveria ser motivado por causa de alguma coisa. Pessoas que caminham sem uma causa, elas podem se perder ou desanimar. Já viu aquela pessoa que está tão animada, daqui a pouco você olha para ela, está tão triste, está tão motivada, daqui a pouco ela está tão parada. Já conheceu gente assim? Porque ela está vivendo uma vida sem uma causa definida, e por não ter uma causa definida, ela não tem um objetivo, não tem uma direção, não sabe qual esforço fazer, não sabe qual o próximo passo dar. E o que ela faz? Ela anda, nada acontece, não se satisfaz, porque não tem um objetivo, e ela fica estagnada, dizendo, cara, minha vida está uma droga. Mas por quê? Porque não tem uma causa, não tem um motivo pelo qual lutar. Eu quero ler com você um texto, que está no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Só isso aí. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Muda a versão, por favor. Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mais uma versão só. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço porque eu sei que o Senhor tem algo de especial, de incrível para fazer hoje. Eu sei que hoje o Senhor nos trouxe a este lugar para nos sacudir,
para nos colocar em pé, de forma de ter um posicionamento acerca daquilo que o Senhor tem nos chamado a ser e a fazer. Peço que essa palavra fale comigo, fale com a igreja. Não permita, Pai amado, que eu atrapalhe aquilo que o Senhor deseja fazer, mas que o Senhor alcance o coração do seu povo, apesar de mim. Teu Espírito Santo, Ele é livre. Obrigado, Pai, porque eu sei que a Tua vontade é transformar as nossas vidas a cada dia. Então faz isso hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vemos aqui a história de Josué. Em que momento eles estão aqui? Eles haviam saído do Egito, atravessado o mar. Moisés já tinha sido levantado aos céus. Josué assume o controle e o cuidado do povo. Eles estavam à beira do Jordão. Eles já haviam conquistado uma parte, mas entre aquela parte e a terra prometida havia um Jordão. Eles estavam acampados à beira desse Jordão. Do outro lado, o próximo desafio seria Jericó. Mas o desafio inicial desse povo era transpor o Jordão. E eu te pergunto, qual era a causa deste povo? O que havia motivado esse povo a chegar até as margens do Jordão? O que os fez acampar naquele lugar? O que os fez se sujeitar à liderança de Josué? O porquê eles estariam ali? Havia uma promessa de Deus acerca de uma terra que manava leite e mel. A causa principal deles era a terra prometida. Mas diante desta causa principal, até que os pés estivessem na terra, haveriam causas secundárias, causas que, após alcançadas, vencidas, focadas, os levaria a um novo tempo, a um lugar diferente, ao lugar da promessa. Atravessar o Jordão não era só fazer parte ou participar de um milagre, mas atravessar o Jordão não te dava a posse da terra prometida. Atravessar o Jordão seria dizer para eles: do outro lado, vocês vão colocar os pés na terra. Vocês ainda não possuíram, mas vocês já estão com os pés lá. E ao atravessarem o Jordão, eles começam a viver um outro nível de experiência. Troca-se o anjo, você vai ver em Josué, se não me engano, no capítulo 5, o anjo do Senhor, ele troca de anjo, troca de companhia, e a partir daquele momento, eles passam a possuir a terra. Eu li esse texto para você porque eles estavam à beira de uma grande conquista, eles estavam à beira de um momento marcante na vida deles, mas o Senhor dá uma palavra para Josué: diz para o povo ir para a beira do rio, diz para o povo atravessar, mas eles não podem ir de qualquer maneira. Eles precisam estar do outro lado, prontos para viver aquilo que eu tenho por promessa. Você tem uma causa, você tem um objetivo, mas a pergunta que eu te faço: você está preparado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para herdar a causa? Seja sincero com você mesmo. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito estão alinhados, prontos para viver o propósito? Está muito perto. E eu preciso crer, você precisa crer. Mas apesar do corpo estar cansado da caminhada do deserto, apesar da alma estar afligida por 40 anos andando no meio do deserto e nunca chegarem a um lugar, entre o corpo, a alma e o espírito, o Senhor estava dizendo para eles: prepare o espírito, subjugue a sua carne, bota a tua alma no lugar. Mas tudo isso hoje, porque amanhã, a partir de amanhã, coisas incríveis acontecerão sobre a sua vida. Eu sei que seria um passo importante atravessar. Por mais próximo que esse passo, por mais que o próximo passo fosse aparentemente vencer um desafio da caminhada, a transposição colocaria os dois pés na promessa. Havia uma orientação de Deus sobre o próximo dia. Depois de uma longa caminhada no deserto, depois de ter desfrutado de tantos prodígios e sinais,
esse povo ainda precisava definir seu foco em relação ao seu objetivo. Se eu perguntasse para você, quem tem história para contar de milagre que já viveu? Ano passado, quem tem história para contar sobre milagres no ano passado? Desse ano, quem tem já história para esse ano, janeiro, os 320 dias de janeiro? Dos poucos dias de fevereiro, quem já tem história para contar? Quem já tem história de hoje para contar? Apesar de você ter vivido tudo isso, isso ainda não é o fim. Eu estava conversando agora há pouco com um discípulo. A gente estava vendo um planejamento do ministério dele. Eu dei um abraço nele, fiz uma oração por ele, e eu falei: eu tenho certeza que seu coração está dizendo: eu nunca imaginei viver tão rápido e tão intenso tudo isso que eu estou vivendo. E eu disse para ele: é apenas o começo. Por mais que você esteja surpreendido com tudo aquilo que você está vivendo, ainda é apenas o começo. Pastor, por que você está me dizendo isso? Porque eu não sei quanto tempo você tem aqui na igreja. Eu não sei quanto tempo você já começou a experimentar esse algo novo. Mas eu lembro até hoje, com 15 anos, quando eu recebi meu chamado, e eu comecei a viver o que eu estou vivendo hoje aqui, nesse tempo, com 43 anos. Pastor, é muito tempo. Não é não. Eu celebrei cada causa durante a caminhada, porque às vezes você ficar de olho só no final te torna alguém ingrato, por não celebrar dia após dia. Diz para quem está perto de você: qual a tua causa de hoje? Deus levou esse povo muito longe para desistir agora. Eles estavam há 40 anos longe do último estágio. Foi muito tempo para jogar tudo para o alto. Foi muito tempo. Eles tinham uma promessa, eles tinham o favor de Deus, eles também tinham uma causa. E eu quero começar a mensagem com você hoje. Vou fazer o seguinte: eu vou ler rápido os textos hoje, mas eu não vou terminar pela metade a mensagem de hoje. Se você, durante a mensagem, se quiser ir embora, está tarde, pastor, você tem liberdade para ir, pode ir com o coração em paz. Mas eu peço uma coisa: se apegue a cada tópico que for apresentado hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E a primeira coisa que eu quero conversar com você hoje é: homens sem causa não têm, perdão, homens sem causa são homens sem destino. Se você não tem uma causa, você não tem um destino. Se você não tem um motivo alinhado, pronto, definido, cara, a tua vida não acontece. Se no teu, eu estou falando para homens, mas eu estou falando para homens e mulheres. A tua vida simplesmente não acontece, porque não tem um destino, não tem um propósito, não tem uma direção. Você está sujeito às 24 horas do dia. Uma pessoa sem causa, ela acorda, toma café e se senta. Para fazer o quê? Se senta. Para esperar o quê? Não tem causa. Para orar pelo quê? Não tem o que orar. Para planejar o quê? Todo planejamento precisa de uma visão. Uma pessoa sem causa, ela simplesmente está sujeita a tudo aquilo que está acontecendo. E viver uma vida sem um motivo, pode passar. E viver uma vida sem um motivo é sobreviver, não é viver. O que é sobreviver? Alguém sabe definir o que é sobreviver? É estar vivo após algo. Após aquela luta, passou a luta, você fala: caramba, rapaz, eu estou vivo. Passou aquela tempestade, eu estou vivo. Passou aquele tumulto, aquele turbilhão, eu estou vivo. Sobreviver é viver
depois das lutas que você mesmo permitiu viver, depois das inconstâncias que você mesmo permitiu que acontecesse. E vou ser muito sincero, tem muita coisa que acontece contigo que não precisava acontecer. Estou errado? Tem muita coisa que a gente experimenta na nossa vida que a gente não precisava experimentar. Gente, essa semana eu fui no discipulado lá em Volta Redonda, no Joel, mas que palavra gostosa. Ele ensinou algo muito marcante. Eu vou olhar, ler mais sobre isso, eu quero estudar. Eu decidi aplicar isso na minha vida, na minha igreja. O significado da palavra shalom. A gente entende como paz, né? Só que ele falou o seguinte: não, é muito mais do que paz. O que é paz? Ele diz plenitude. Um copo com água até a boca, cheio. Cabe mais alguma coisa naquele copo? Isso é plenitude, é shalom, é completo. E a gente olha para isso, pô, legal, mas o que é completo? Aí ele tem uma tríade que ele falou, e essa tríade mexeu muito comigo. Cara, se você aprender a aplicar isso na sua vida, você vai ter shalom em muitas áreas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Repete comigo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se o teu objetivo ou se a tua causa começar nesse sentido, muita coisa no seu dia a dia já vai mudar. Imagine você chegando de manhã, você acorda cedo: cara, estou atrasado para o trabalho, meu dia vai ser um dia maravilhoso, eu estou disposto, o coração está feliz. Você levanta da cama, você: eu vou escovar o dente. Quando você chega no banheiro, cadê a escova que não está aqui? Alguém sabe onde é que está a minha escova? Ou então você pegou a escova e acabou a pasta de dente. Caramba, eu estou atrasado. Ou então você tem a escova, tem a pasta de dente, mas a torneira está quebrada. Tem como começar o dia em paz com isso? Responde para mim. Tem como começar em paz? Nas pequenas coisas? Não. Agora imagine você chegando no banheiro, escova, pasta de dente, torneira, fez, guardou, tal, toalha, está tudo pronto, está lindo, bonito. Que dia! Não te causou transtorno, não te causou dor, inquietação. Agora, se no banheiro é assim, imagine os cômodos da sua casa: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Imagine na sua igreja: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu coloquei isso na mensagem porque eu digo para você que uma vida que tem um motivo, ela é uma vida organizada. Uma vida que tem um motivo, ela é uma vida alinhada. Uma vida que tem um motivo, ela é uma vida focada. E quando a gente tem uma vida alinhada, motivada, organizada, a gente não sobrevive, a gente vive. Porque viver é você olhar e saber: tem guerras que eu vou enfrentar para crescer, e tem guerras que eu vou evitar, porque eu não quero sobreviver, eu quero viver. A guerra que eles tinham para a chegada na terra prometida estava além do Jordão. Eles iam enfrentar outros povos, mas havia uma guerra necessária que mexia no âmbito da fé, que era atravessar o rio. E o Senhor estava dizendo para eles: deixa que eu pare, a função de vocês é só atravessar. Aliás, é se santificar, porque amanhã eu paro e vocês andam. Tem áreas na nossa vida que a gente quer andar, a gente quer que Deus faz, sem que a gente busque santificação, sem que a gente busque alinhamento. A gente quer que Deus faz atendendo a vontades nossas, sem que a gente atenda a primeira vontade dEle. A ausência de uma causa, ela não estimula a superação. Pode passar. Como assim? Se eu não tenho uma causa, eu não tenho motivo para ser mais forte. Concorda comigo? Se eu não tenho uma causa, eu não tenho motivo para procurar ser melhor. Se eu não tenho uma causa, eu não tenho motivo para ir além daquilo que eu já sou. Sabe o que me dói? É ver pessoas jovens com tanta disposição para fazer tudo, menos para promover crescimento para si mesmo. Aí você vai encontrar essas pessoas com 50 anos, depois 50, 60,
E você vai conversar e a pessoa vai dizer: poxa, cara, eu tinha vontade de ter feito uma faculdade, eu não fiz. Eu tinha uma vontade de ter construído isso e não construí. Eu tinha uma vontade de ter feito, viajado para tal lugar e eu não fui. E eu te pergunto, por que não foi? Por que não construiu? Por que não estudou? Porque não era uma causa prioritária. Não tinha um motivo para estimular a superação. Não arrancava daquela posição de estagnação. Eles poderiam ter olhado o Rio Jordão e falado: não tem como atravessar o rio, eu vou ficar do lado de cá. Já ganhamos lá de cá, já estamos nesse lado da terra, dá para ficar daqui para o deserto. Se contentar com antes do Jordão até o deserto, não é botar o pé na terra que mana leite e mel, que era após o Jordão. Tem gente que se contenta à beira do Jordão, vive do lado árido, mas não consegue viver do lado produtivo. A estagnação, ela finca você numa terra que Deus não sonhou para você. A escolha de uma causa, ela vai separar homens de meninos, de verdade. E parecia até uma palestra para homens, mas o termo que eu precisava usar era esse. Por quê? Meninos, eles têm vontades que elas são temporais. Meninos têm vontades para o agora. Meninos têm satisfação no prazer de coisas pequenas. Mas homens, eles têm a vontade e o desejo focado numa vida inteira. Criança faz plano para agora, não é verdade? Faz ou não faz? Porque criança quer ser feliz quando? Agora. Dá um brinquedo para o teu filho hoje, 11h30 da noite. Ele vai querer saber de dormir cedo para estudar amanhã? Você vai ter que brigar com ele, né? Porque quer ser feliz agora. Dá um brinquedo, dá um videogame para um homem, um PS5. Para um homem, Anália, dá para o Josemão um PS5 de presente. Agora, chegando em casa, vai que é profético isso, nem sabia de nada. E ele tem que trabalhar, acorda que hora para trabalhar, varão? Acorda que horas para trabalhar? Acorda que horas para trabalhar? 5h30. Se você der um PS5 para ele agora, será que ele vai brincar até de manhã? Eu digo isso porque eu toquei em algo tentador na vida de muita gente. Eu te garanto que ele até ele vai olhar e falar assim: não, eu posso brincar, porque eu tenho condição de me manter acordado, eu sou uma pessoa consciente, eu sei que o que eu vou fazer amanhã, uma noite de sono pode ser, ou algumas horas de sono a menos, não comprometo 100% daquilo que eu vou fazer amanhã. Dudu depois resolve. Mas a gente, tá ali, Dudu, tá ali, tá? Mas eu digo que nas mãos de um homem, ele não analisa de uma forma inconsciente como uma criança analisa. A criança não está nem aí, eu quero me divertir. Mas o homem, ele vai olhar e falar assim: peraí, eu posso aproveitar, mas eu por tanto tempo, daqui a pouco eu preciso disso, e amanhã eu tenho a responsabilidade disso. Crianças não têm, meninos não têm responsabilidade, homens assumem compromissos. Meninos, eles não têm causa. Homens precisam ter causa. O interessante é que quem não tem motivo, também não tem atitude. Meninos não têm motivos grandes, eles estão dispostos a viver aquilo ali agora. Consequentemente, eles não têm atitude para coisas grandes. Agora, homens têm. Homens precisam olhar e falar: tá gostoso pra caramba, mas se eu não parar agora, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou me comprometer depois. Meninos brincam de esconder, mas homens sabem a hora certa de aparecer. Eu estou falando aqui de omissão. Eu estou falando para homem aqui, a mulherada está assim: fala a Deus, meu marido precisa ouvir essa palavra. Eu estou falando para você também, mulher. Eu li aqui o termo homens, mas quero englobar você. Estou falando de humanidade. Crianças, elas brincam de esconder, mas homens, eles sabem a hora certa de aparecer. Eu digo isso porque não estou falando de pique-esconde, eu estou falando de omissão. Não ter uma causa definida é se omitir. Você não pode se omitir, porque por causa da omissão de muita gente hoje, por causa da omissão de pais, filhos estão
sofrendo. Por causa da omissão de líderes, muitas pessoas estão sofrendo. Tem gente morrendo por causa de omissão. E tem omissão planejada, e tem omissão causada por displicência. Diz para quem está do seu lado assim, ó, é hora de aparecer. É hora de dizer, peraí, eu tenho uma causa. É hora de se posicionar dentro de casa e dizer para a família, nós temos uma causa. É dizer para o filho, fala, filho, pode estudar tranquilo. Seu pai está seguro, tua mãe está segura, tua casa está segura. Nós temos uma causa. É hora de você dizer para tua esposa, dizendo, mulher, pode ficar tranquila, você casou com um homem de verdade. Eu vou sair de casa, vou te honrar quando você não estiver perto, e eu vou voltar para te fazer a mulher mais feliz dessa terra. É a mulher poder olhar para o marido e falar, marido, você pode ir em paz, vai trabalhar em paz. Quando você voltar, você vai me encontrar aqui, te esperando, orando por você, zelando pela família, zelando pela nossa casa. Ou eu também dizendo, marido, você vai trabalhar porque nós temos uma causa, eu vou trabalhar aqui também. E daqui a pouco a gente vai se juntar para a gente poder testemunhar daquilo que a gente viveu e orar por aquilo que a gente ainda vai viver. Nós temos uma causa. Há uma diferença entre homens e meninos, e isso não tem a ver com idade. Porque eu já vi muito homem com pensamento de criança, e eu já vi muita criança se comportando como homem. Não tem a ver com a idade, tem a ver com sabedoria, tem a ver com maturidade. Eu já encontrei jovens de 17 anos dizendo o seguinte, eu tenho um compromisso de estudar, eu tenho uma prova importante amanhã, eu tenho que fazer, e eu tenho que passar. E eu já vi muito homem dizendo, não, eu vou fazer, e se não der certo eu faço de novo, e se não der certo eu faço de novo. Pessoas com 30 anos, 40 anos, ainda tendo atitude de meninos. Eu falei um negócio um tempo atrás, teve gente que não gostou. Filho tem data de validade. Filho tem prazo de validade. Filho não foi feito para ficar a vida inteira do lado do pai em casa. Filho foi feito para dar certo. Estou errado? Estou errado? Eu saí de casa com 18 anos. Eu só voltei para casa depois para visitar meus pais. Voltei casado, com família. Deu certo. Mas você vê tanta gente hoje com 20 ainda não, 25, 30, 35, 40, 42, dependendo do pai e da mãe para tudo, morando dentro da casa do pai e da mãe, num tempo onde os pais deveriam olhar e falar assim, cara, eu tenho muito orgulho que você deu certo. A gente sabe que circunstâncias adversas acontecem. Lembra que eu falei anteriormente que a gente precisa ter uma causa? No Brasil, lendo um artigo esses dias, uma comparação com o jovem brasileiro do jovem americano. O jovem brasileiro, quando ele começa a trabalhar, a primeira coisa que ele quer fazer é uma conta. Eu posso trabalhar, eu já arrumo uma prestação, não é verdade? O jovem americano começa a trabalhar, ele já começa a planejar quando é que ele vai ganhar o seu primeiro $1 milhão. Ele já começa a poupar, ele já começa a investir, ele já começa a pensar como que eu vou fazer para crescer. Eu digo isso porque meninos querem torrar, homens querem crescer. Vamos continuar? Vocês estão bem? Amém? Está sendo bênção para você? São 8h52, eu posso parar. Eu estou na metade, para ou continua? Sabe qual é interessante? É que você pode ainda não estar lá, dentro da terra prometida, mas você já decidiu aonde quer chegar. Você pode não ter concluído a faculdade, mas você já foi lá e já se matriculou nela. Você pode não ter construído a sua casa, mas já guardou o primeiro 1.000. Você pode ainda não ter constituído família, mas você já decidiu orar pela pessoa que vai estar contigo.
Você pode ainda não ter se deslanchado no ministério. Se Deus tem um chamado na sua vida, você pode não ter deslanchado no ministério, mas você já decidiu se santificar hoje, porque o que Deus pode fazer num dia, o que Deus pode fazer num instante, o que Deus pode fazer, pode começar agora, ou pode ser agora, como pode ser daqui a 5, 10 anos, mas eu tenho que olhar para a minha vida e entender, eu posso não estar lá, aonde a minha causa finaliza, mas eu estou caminhando em direção a ela, eu sei aonde eu quero chegar. Sabe qual o problema? É que a gente às vezes não tem essa resposta na ponta da língua, a gente não é claro, e quando você não é claro, você não pode exigir nada. Cheguei para alguns discípulos meus, pessoas que estão perto, e eu falei o seguinte: você deseja pastorear uma igreja ou você deseja envelhecer do meu lado? Teve alguns que olharam assim e ficaram assim, mas eu não estou preparado para responder essa pergunta. Mas é uma pergunta simples. Como assim simples? Por exemplo, se você está do meu lado e você tem o chamado ao ministério pastoral, você tem duas opções: ou você vai pastorear uma igreja, ou você vai caminhar do meu lado, porque hoje eu sou o pastor dessa igreja, e se eu sou o pastor dessa igreja, todo o trabalho, a gente vai trabalhar em conjunto. Por que eu falo isso? Porque tem gente que tem no coração, clama por estar à frente de um povo, por receber de Deus uma direção, por assumir um compromisso, ter os ônus e os bônus do ministério. Mas tem gente que está olhando e está dizendo: pastor, tudo que eu quero é estar junto daquilo que está acontecendo, eu entendi que a minha posição é aqui. Eu digo isso porque, ministerialmente, se Deus tem um chamado na sua vida, independente da área pastoral ou não, você precisa entender que você tem que se aprontar para. Ah, pastor, eu sei que Deus tem um chamado na minha vida e é na área do louvor, mas nem aula de canto tu fez, nem se matricular numa escola. A única coisa que cantou e deu certo foi o marido. E às vezes nem porque ele é exigente, não. Mas eu tenho que olhar e falar: não, pastor, eu gosto muito de ensinar, mas não vem nem nas classes da Academia da Bíblia, dos cursos que a igreja oferece. Não lê a Bíblia, não lê um livro. Não, mas eu gosto de ensinar. Nunca procurou um curso de capacitação. Você pode não estar lá, mas se você decidiu aonde você quer chegar, é muito simples. Quem tem aqui vontade de ser advogado? Ninguém? Tá bom, me ajuda. Uma pessoa, para poder exercer, para poder chegar no tribunal, para poder defender alguém, o que ele tem que fazer primeiro? Oi? Fazer uma faculdade. Passou na faculdade de Direito, pode advogar? Tem que fazer o quê? Prova da OAB. Fez a prova da OAB, fez a faculdade, está tudo de boa. O que falta? Ter um cliente. E para ter um cliente, ele tem que ter o quê? Um nome exposto no mercado. Tem um nome exposto no mercado, conseguiu o cliente. Agora torcer para o cliente arrumar um problema. Não, estou brincando. Mas você precisa estar apto a defender aquilo. Porque um cara pode... A Gabriela, ela me puxou em algumas coisas. Na hora que ela se formou, eu dei um abraço e falei: minha doutora. O pai é assim mesmo, né? E quando eu falei isso, o telefone dela começou a chover de mensagem: olha, eu queria marcar uma consulta, Ela: pai, tem um monte de gente pedindo para consulta. Eu falei: você não pode fazer uma pré-agenda? Ela: eu não tenho CRN ainda, o Conselho Regional de Nutrição, não tem um registro. Eu falei: mas eu já fiz, eu estou esperando resposta. Eu falei: legal, mas você não pode, demora quanto tempo? Ela: a provisória deve gerar uns 30 dias. Filha, não diz não, fala assim: ó, eu não posso te atender agora, mas daqui a 30 dias eu tenho uma vaga na minha agenda para você. Estou errado? E se não der, você vai dizer: houve um imprevisto, eu vou ter que remarcar a tua consulta, porque a previsão é de 30 dias, estou errado? Se a previsão é de 30 dias e passou de 30 dias, foi ou não foi um imprevisto? Foi. Mas o que você não pode é começar a dizer para as pessoas: não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Não, eu não posso. Se preparou para? Sim, me preparei para. Está habilitado para? Estou habilitado para. O que te impede de fazer aquilo que você está habilitado?
A oportunidade. O problema é se a oportunidade chegar e você não estiver habilitado para. Tem um sonho? Tenho. Tem uma causa? Tenho. Está habilitado para. Se você está habilitado para, você não vai se preparar quando a causa chegar, vai? Você não vai se preparar quando... Gente, santificai-vos hoje, se prepara hoje, porque quando acontecer, você está pronto para atravessar. Não dá para botar o pé na terra sem que você esteja preparado para ela. Se a terra é santa, ela não vai aceitar pés imundos. O propósito pode até estar longe, mas a atitude te coloca cada vez mais perto. É ou não é verdade? De repente você está dizendo: ai pastor, meu sonho, a minha causa é uma casa própria, eu tenho terreno, mas é tanto dinheiro que eu não consigo pensar como é que eu vou construir. Minha casa, eu fiz um orçamento, ficou em 275 mil para construir. Eu não tenho 275 mil. Legal, tem 5, tem 3, tem alguma coisa. Eu lembro quando eu casei, ela vai revelar a minha idade agora, todo mundo já sabe. Eu lembro quando eu casei, e eu, músico, gostava de música, e eu queria montar a minha casa. A gente nunca casa com tudo. Hoje em dia a gente vê aquela galera falando: eu só vou casar depois de comprar isso. O mais importante é a esposa. Achou a esposa, achou um tesouro. Não é verdade? Mas também não vai tirar a princesa de casa para morar um xureque na beira da floresta, pelo amor de Deus. Não é verdade? Tem gente que gosta de morar na floresta, com o xureque, mas tudo bem. Mas eu casei, tinha tudo para casa, mas eu falei para a Jana, Jana, eu gosto de música. Eu queria tanto comprar o meu aparelho de som. Na época era um 3 em 1. CD, toca-fita e rádio. Negócio de vinil era coisa do passado. Modernidade, né? E era um som da Aiva, 2.200 watts, com 3 CD no carrossel. Alguém tem um desse em casa ainda? Tu tá velho, porque já acabou. Já passou essa coisa do Egito. Já passou do outro lado do deserto. Hoje em dia é Alexia, toca um louvor. E eu queria comprar o som, cara, mas eu fui ver o preço, eu recebia R$700 na época. O som era R$2.800, eu podia comprar o som? Comprei um CD. O que? Eu parei de CD? Não, um CD, meu primeiro CD. Eu falei para ela, comprei um CD para dizer para Deus: eu já tenho o CD, quando o som chegar eu vou tocar ele. Quando eu falei isso, eu tive alguns amigos que riram assim também. Sabe o que aconteceu 2 semanas depois? Era militar, se mudou um cara de Manaus, e ele veio falar comigo, e falou: pô cara, quando eu comprei o CD, eu também fiz um consórcio. Antigamente tinha consórcio de som, quem lembra disso? Cara, era um som e um fogão, era um som e uma geladeira, o cara fazia aquelas vendas casadas assim, lembra, né? Você já comprou isso também, para de marrar. E eu comprei e fiz um consórcio. Eu falei, daqui a pouco vai sair, mas pela fé eu já comprei o CD. O que aconteceu? 2 semanas, não, foi um mês depois, se mudou um cara de Manaus lá pro quartel, me chamou: pô cara, gostei de você, queria te fazer uma proposta. Eu falei: o quê? Não, me mudei para cá e tal, eu estou precisando de dinheiro, e eu comprei um aparelho de som, e eu estou querendo vender, mas eu não quero muita coisa não, estou precisando de dinheiro rápido, e R$700 tu leva. Aí eu falei: sério, me mostra o som. O cara estava na caixa, o som da Aiva, 2.200 watts, 3 CD, aquele que eu falei. Eu fui lá na casa, foi na Arapuã na época. Quem lembra da Arapuã? Fala eu. Tu é mais velho que eu, hein? Cheguei lá, botei a mão assim, ó. Falei: Senhor, eu quero um desse. Quando o cara me mostrou dentro de casa, ele falou: esse som aqui está na caixa, nem tirei. Era o som que eu tinha colocado a mão. Eu falei: 700 conto. Ele eu faço para você em 2 vezes. Eu ia sair de férias. E eu tinha um consórcio. E eu fui sorteado no 2º mês. Eu vendi o som. Peguei o dinheiro, perdi o dinheiro. Mas eu dei a entrada. Eu fiz um empréstimo no... como é que era? No Poupex.
Quem é militar aqui? Conhece Polpex também, né? É terror do militar. Parcelei em 18 meses, peguei o som, levei para casa. E estava lá, eu peguei o primeiro CD e eu coloquei no som. Gente, tu quer comprar um carro, mas nem tirou a habilitação. Tu quer ser pastor, mas tu nem ora e jejua. Tu quer casar, mas você está curtindo a foto de todas as meninas na internet, tu é um safado, você não assume o compromisso de ser um homem decente, uma mulher decente, que vai guardar o corpo, vai guardar a mente, vai guardar a tua alma para dizer, eu tenho uma causa, vou arrumar alguém decente, para isso eu tenho que me comportar de um jeito decentemente hoje. Ei, você pode não estar lá, o propósito pode estar longe, mas uma atitude coloca você cada dia mais perto. Não discuta por causa de causas erradas. Sério, não discuta por causa de causas erradas. Elas serão esquecidas quando o propósito estiver mais perto. Às vezes a gente não se achega no final da causa porque a gente está discutindo coisas que não tem nexo. Quando eu casei, a gente estava na nossa casa, eu arrumei uma briga. Cadê a Janaína? Está por aí? Lembra da briga da cor da parede da sala? Alguém já brigou por causa de cor de parede em casa, hein? Encontrei um cara hoje que falou assim, pastor, já leu aquele versículo? Eu falei, qual? Bendito é o lar que a esposa governa. Eu falei, qual livro tem isso aí? Eu falei, não, eu que escrevi, botei lá em casa. Eu não arrumei uma briga não, em casa é ela que manda, eu só vou suprir. Mas quando eu cheguei, a gente estava na nossa casa, a gente fez um grafiato na parede da sala. Eu e Janaína lá, um desenho bonitinho lá, né? 3D, com garfo. Qual a cor da parede? Azul? Não, vermelho. Eu falei, não, eu gosto de azul. Ela, eu gosto de vermelho. Não, eu gosto de azul. Ela falou, não, eu gosto de vermelho. Qual foi a cor da parede? Vou falar não. Mas eu digo que a gente perdeu um tempo discutindo por coisas que não faziam importância diante da grandiosidade do propósito. Tem muita gente discutindo por coisas que vão passar quando o propósito chegar. Eu fico imaginando, Josué disse, santificai-vos hoje. Mas para mim santificação são 3 dias de jejum. Não, para mim a santificação é você orar tantas horas. Para mim a santificação é você fazer isso. Gente, vai passar o dia, quando chegar um milagre, você passou uma noite, ao invés de orar agradecendo, você passou uma noite discutindo. A gente precisa entender que aquilo que não faz parte do teu propósito, ignora. Aquilo que não faz parte da sua vida, tira do foco. Aquilo que não vai agregar para o teu propósito, exclui da tua história, da tua vida. A gente está terminando. E eu quero dizer que, passa o próximo slide, por favor. 1, 2, 3. Eu não sei qual é a causa que você tem. Aliás, eu nem sei se você chegou aqui definido. Porque a gente acha que o Espírito Santo vai parecer para a gente igual o gênio da lâmpada. Eu tenho 3 pedidos para te dar. Quem escolhe uma causa não tem opção. Tem uma causa. Ah, pastor, mas eu tenho tantas outras coisas. Eu tenho tanta... Você pode ficar perdido diante daquilo que você vai lutar. Eu não estou falando para você que você não pode ter. Entenda. Você não pode ter outras causas menores. Mas você precisa ter uma central que governe a tua vida. As outras, elas vão ser opções. Elas vão acontecer ao longo da caminhada. Mas uma coisa você precisa. Davi já dizia, uma coisa eu peço e a buscarei. Ele diz uma coisa, ele tinha uma causa, um motivo. Ele tinha um desejo. E o Senhor está chamando você que hoje está começando essa... Gente, é uma campanha de oração de 3 semanas, amém? Eu tenho uma causa. Aí de repente você veio hoje, a quinta-feira que vem, você fala assim, ah, não vou não, já foi quinta-feira passada. Se você trata assim uma campanha, você trata assim toda a sua vida. Você troca de causa do mesmo jeito que tu troca de roupa. A orientação, ela pode até ser ouvida, mas a decisão, ela é exclusivamente sua. Você veio até aqui hoje, e Deus está me dando essa palavra para ministrar para você.
para orientar você, para sacudir você, para tirar você da posição de comodidade, para tirar você daquela música daquele cantor famoso que diz que a vida vai levando todo mundo, a tua vida não vai te levar. Deus te deu uma vida para você agarrar nela e dizer só: o Senhor me deu uma vida para viver ela em abundância. Então, a gente está aqui te orientando, mas eu posso te orientar, você pode ouvir, mas a decisão é tua. Seus amigos vão até te orientar e você vai ouvir, mas a decisão é tua. O Espírito Santo está soprando ao teu coração qual caminho seguir, mas a decisão é tua. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus te deu o direito de escolher obedecer ou não. O interessante é que muita gente está indeciso, muita gente... Pode passar slide, filha. Passa 2. Muita gente está indeciso. Vou ler, contar até 3 e você lê para mim, tá? 1, 2, 3. Parece aquele trava-língua, aquela jogadinha de palavra, mas é verdade. Indecisão já é uma decisão de não decidir. Ah, pastor, me explica de um jeito mais prático. Cara, tem alguém com sede aí? Tem alguém com sede? Ó, eu estou com sede, mas eu estou indeciso se eu bebo ou não bebo essa água. Não, eu não vou beber essa água, mas eu estou com sede, e a boca está seca, porque a vontade que eu tenho é de beber, mas eu não vou beber. Mas ela está tão perto. Isso é uma decisão ou indecisão? O que eu preciso fazer? Se eu decidir que não quero beber, eu vou deixar a água perto? Tem muita gente voltando para o pecado porque não jogou o pecado longe, guardou na gaveta. Tem muita gente que levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, porque não decidiu romper, não decidiu afundar os barcos, queimar os carros. Tem muita gente que não vai para a terra prometida porque o deserto ainda é uma possibilidade e o Egito ainda é um sonho. Tem muita gente que não quer ir para o céu porque a terra ainda é um lugar de prazer. Tem muita gente que não decidiu estar com Cristo porque decidiu estar com o pecado o tempo todo. Pastor, toda hora eu tento, eu caio, eu tento, eu caio, eu tento, eu caio. Cai de joelho e vai orar. Só se levanta quando você tiver certeza que o teu pecado foi rasgado da tua história. Eu digo isso para você porque a indecisão é uma decisão de não decidir. Se você está dizendo: pastor, eu estou lutando contra isso, mas não consigo largar. Pastor, estou lutando contra isso, mas não consigo largar. Pastor, estou lutando contra isso, mas não consigo largar. Lógico, deixou em casa bonitinho, vai ficar lutando contra. Deixou acessível, está lutando contra. Ah, pastor, toda hora eu ligo para uma mulher diferente, eu não consigo. Cara, pega esse chip. Pega o seu... Dá para tua esposa. Mulher, a partir de hoje eu não atendo ligação, você atende todas. A partir de hoje você me fala com as suas mensagens que eu te digo que você tem que... Diz para quem está perto de você: decida vencer. O Senhor não está te dando uma segunda opção. Eu não pedi para você, eu não te obriguei a vir hoje aqui neste lugar, mas se você veio, e o Senhor mandou te dar uma direção hoje. Passa o último slide. Escolha uma causa.
Escolha uma causa. Todos deveriam saber desde cedo aonde quer chegar. A gente deveria saber desde cedo aonde quer chegar, porque se você descobre só na velhice, você atrasou uma vida inteira de caminhada. Desde cedo você deveria saber aonde tinha que chegar. Eu digo a você porque um sonho definido é um sonho traçado. Eu já defini um sonho, já tenho uma meta, já tenho um objetivo. O grande problema é que ao longo da vida a gente muda de causa como quem muda de roupa, aí a gente fica perdido. Se você decidiu por destinos errados na sua vida, hoje o Senhor te convida a refazer o plano de vida. Ah, pastor, mas será que dá tempo? Dá, você está vivo. Pastor, mas eu já tenho tantos anos. Dá tempo? Dá, você está vivo. Pastor, mas eu já tenho um nome construído naquele lugar. Eu te pergunto, esse nome está te honrando? Aquele lugar está te honrando? Essa causa anterior que você estava vivendo está fazendo bem para a sua vida? Não está, pastor. Se não está fazendo sentido na tua vida, você vai ficar murmurando com isso há quanto tempo? Decida hoje uma causa que vai mudar a história da sua vida. Só não dá tempo para quem já morreu. Escolha uma causa. Pare hoje, ore hoje, ouça Deus hoje. Porque se hoje você decidir se alinhar com os planos de Deus, amanhã logo cedo você vai enfrentar o primeiro dia da sua causa. Se você decidir alinhar hoje, colocar hoje um objetivo na sua vida, uma meta na sua vida, definir hoje estar em Deus, a partir de amanhã você não vai acordar mais confuso. Você já vai ter uma direção, você já tem um caminho, você já tem uma história, você já tem um plano, e você já tem um Deus que vai dizer: eu estou contigo. Você já tem um Deus que vai dizer: vem cá, você santificou ontem, decidiu ontem, se separou ontem. Santificar significa separar-se. Defina uma causa. Eu não sei o que você tem por projeto de vida. Eu não sei aonde você quer chegar. Mas o Senhor está te confrontando hoje. Saia da indecisão. Pergunta para quem está perto de você, com muito carinho. Fala assim, ó. Como você queria ser? Pergunta para 2, 3 pessoas. Não precisa responder não. Só pergunta. Como você queria ser? Gente, essa pergunta mexe com a gente, não mexe? Mexe ou não mexe? Oh, eu tinha tantos planos. Como você queria ser? Faz a gente viajar, né? Oh, quem é que viajou? Só nessa pergunta que você recebeu aí. Pastor, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Esses dias eu vi uma foto de 2 cantoras sertanejas, antes da fama e depois da fama. Eu olhei assim, eu falei: misericórdia. Aí o pessoal bota embaixo também, né? Com dinheiro, né? Se o problema é dinheiro, acorda cedo, se dedica, trabalha, mas tem uma causa. Se o que você está fazendo, tem sonho para fazer, depende de dinheiro, a primeira coisa a fazer não é o teu que você quer, mas fazer aquilo que vai gerar dinheiro. Acorda cedo, vai trabalhar, e não gasta no shopping, não gaste no açaí, não gaste na pizza, porque a gente é muito bom para ter uma causa, para reclamar que não consegue atingir e celebrar nossa derrota todo final de semana. Diz para quem está perto de você mais uma vez: tomou? Tem uma causa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos hoje. O Ministério de Louvor pode subir. O altar, ele é um lugar para você selar alguns compromissos. Altar é um lugar de entrega. Altar é um lugar de oferta.
Altar é um lugar de dedicação. Altar é um lugar de compromisso. Altar é um lugar de voto. O problema é que a gente tem muita causa com a gente, mas a gente não apresenta a Deus as nossas causas. Então eu quero desafiar, quero convidar você hoje, aí é onde você está, a apresentar a Deus qual é a sua causa. Na próxima semana você vai trazer anotado, a gente vai preparar um lugar aqui para você depositar a sua causa. A gente vai continuar orando nas próximas semanas acerca daquilo que você tem por propósito, mas hoje você vai definir a sua causa primária.